Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, paz e bem. Meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que o canal O Evangelho nas Redes anuncia um novo projeto voltado para ministros extraordinários da Palavra de Deus, mas também para ministros ordenados e todos aqueles que querem ter contato com conteúdos que possam ajudar na reflexão ou mesmo na homilia, ou apenas adquirir mais conhecimento acerca da liturgia da palavra dominical. O projeto que inicia hoje, ele se propõe a oferecer semanalmente, toda terça-feira, uma breve reflexão das 3 leituras do domingo. Cada leitura, 3 pontos: contexto histórico, mensagem e atualização. Esse vídeo de hoje, ele será um pouco mais longo e por isso eu peço desculpa para os irmãos, porque terá e está tendo agora a apresentação e também porque irei dizer do que se trata esses 3 pontos, ou seja, o que é o contexto histórico, porque é importante entender o que é o contexto histórico, o que é a mensagem e por que é importante atualizar também as leituras. Vamos lá então. O que seria então, meu irmão, minha irmã, o contexto histórico? Por que é importante entender o contexto histórico? Cada leitura bíblica, ela reflete uma realidade histórica específica, seja no Novo ou no Antigo Testamento. Ao compreender o contexto histórico em que as passagens foram escritas, é possível perceber os desafios e as situações que os povos bíblicos enfrentaram, o que ajuda a compreender as intenções dos autores sagrados. Esse entendimento histórico proporciona uma interpretação mais fiel e rica das leituras, permitindo que elas se conectem com a realidade do tempo em que foram originalmente proferidas. Esse é o contexto histórico, ou seja, é importante entender o contexto histórico. E o que seria então a mensagem? A mensagem contida nas leituras é eterna e atemporal, mas também profundamente contextual. Ela traz ensinamentos de fé, esperança, moral e ética que se manifestam de maneira diferente ao longo da história, mas com um fundamento inabalável, ou seja, tem coisas que não mudam, seja no passado, seja no presente. A leitura é uma forma de nutrir a alma e o espírito, oferecendo direções claras sobre como viver de acordo com os princípios do Evangelho, como amar a Deus e ao próximo e como caminhar na verdade e também na justiça. Essa então seria a mensagem que vai ser apresentada em cada vídeo. E como é que se atualiza isso aí? O que é a atualização? A atualização, para que a palavra de Deus continue relevante em cada geração, é necessário que ela seja atualizada. A atualização das leituras litúrgicas ocorre quando a mensagem de Cristo é adaptada, com cuidado, evidentemente, para os desafios do mundo moderno, sem perder o seu conteúdo essencial. O pregador, a pregadora, busca mostrar como os princípios e valores bíblicos podem ser vividos hoje, mesmo diante das complexidades do mundo contemporâneo. A homilia, nesse caso, então, se torna um ponto de encontro entre a palavra de Deus e a vida concreta dos fiéis, incentivando-os a transformar o mundo com ações de amor, compaixão e justiça. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos para o primeiro domingo do mês de outubro, que será domingo próximo, dia 5 de outubro, que será o 27º domingo do tempo comum do ano C. As leituras serão Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 3 e capítulo 2, versos de 2 a 4. E também 2 Timóteo, a segunda leitura, capítulo 1, versos de 6 a 8 e versos de 13 a 14. E o Evangelho, capítulo 17, versos de 5 ao 10. E hoje, meu irmão, minha irmã, a liturgia nos convida, então, nesse domingo, a refletir sobre a força da fé que nos sustenta em meio às dificuldades. Vamos olhar cada leitura em 3 pontos: o contexto, a mensagem e a atualização para a nossa vida.
Primeira leitura, então, de Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 3 e capítulo 2, versos de 2 a 4. Contexto histórico. O profeta Abacuque viveu um tempo de crise em Judá. O povo sofria com a violência e com a ameaça dos babilônios. Ele questiona a Deus por que o justo sofre enquanto os ímpios parecem prosperar. Importante questionamento de Abacuque. E qual seria a mensagem então, da primeira leitura? Deus responde que a salvação não vem pela força, mas pela fé. O justo viverá pela fé. A confiança em Deus, continua a mensagem ainda na primeira leitura, é o que sustenta o povo diante da dor, mas também diante da injustiça. E como é que a gente atualiza então a primeira leitura? Hoje também enfrentamos crises, violências e desigualdades. Muitas vezes perguntamos, Senhor, até quando? A palavra nos lembra que só a fé nos mantém de pé e nos dá esperança diante daquilo que parece sem solução. Segunda leitura, 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 6 a 8 e de 13 a 14. Contexto histórico, então, da carta a Timóteo. Esta é uma das últimas cartas de Paulo escrita da prisão em Roma, já próximo do martírio. Ele se dirige a seu discípulo Timóteo, que liderava a comunidade cristã em Éfeso. E qual então é a mensagem dessa leitura de hoje? Paulo pede a Timóteo, meu irmão, minha irmã, que reavive o dom de Deus recebido pela imposição das mãos. O Espírito Santo não nos dá covardia, mas força, amor e também sabedoria. Timóteo é chamado a não se envergonhar do Evangelho. E como é que nós atualizamos essa palavra de hoje? Também nós recebemos dons no batismo e no crisma. Muitas vezes deixamos essa chama se apagar. Hoje somos convidados a reavivar a fé, testemunhar com coragem e não ter medo de mostrar que somos de Cristo. E por fim, o Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 17, versos de 5 a 10. Qual que é o contexto histórico? Jesus está a caminho de Jerusalém e ele ensina os discípulos. Eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. É o pedido de quem reconhece a própria fraqueza. E qual que é a mensagem, então? Jesus responde que uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, pode realizar o impossível. Ele também lembra aos discípulos a importância da humildade. Depois de cumprir a missão, digam, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. E como é que se atualiza essa palavra de hoje, de São Lucas? Muitas vezes pensamos que nossa fé é pequena demais, mas Jesus nos garante, se for sincera, é suficiente para transformar a vida. A fé verdadeira nos chama à confiança e à humildade, servir sem buscar reconhecimento, sabendo que tudo é graça de Deus. Conclusão. A liturgia deste domingo, meu irmão, minha irmã, nos mostra que a fé é mais que palavras, é confiança, é coragem, é humildade, é viver sustentados pela certeza de que Deus caminha conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Que neste domingo possamos pedir, como os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Aqui me despeço, desejando a você uma ótima reflexão, uma ótima homilia.